Olá, mulher, tudo bem? Aqui é a pastora Rafa e nós estamos aqui com mais um episódio do nosso bate-papo com uma mulher com propósito. Hoje nós teremos um testemunho muito lindo. Nós vamos falar sobre um projeto maravilhoso que faz parte do Mulheres com Propósito. E para isso eu tenho a minha convidada ilustre dessa noite, a Tami. Seja bem-vinda. Obrigada. Sinta-se à vontade, é uma honra ter você aqui. E se apresente, fale um pouquinho quem é a Tami. Eu sou a Tamara Cunha, mais conhecida como Tami, né, Rafa? E sou casada, mãe de 2 meninos lindos, sou uma mulher empreendedora e com o coração totalmente aberto ao Senhor. E quando a Rafa me convidou para esse projeto lindo dela, preencheu um vazio que estava me corroendo. Amém, eu já quero chorar. Vamos lá. A Tami, ela conheceu Mulheres com Propósito, Isso. né? Tu chegou como, Tami, no Mulheres com Propósito? Eu vim convidada, né, da Fernanda. A Fê me convidou num dia que eu estava muito triste. Ela disse, amiga, eu vou te levar num lugar que tu tá precisando muito. E aí cheguei aqui, quando eu subi as escadas, meu coração já ficou completamente quentinho. E participei de dois cultos, né, na segunda-feira. E aí, logo em seguida, veio o convite da Rafa para fazer o curso do Gerar. Então, a gente se reúne semanalmente aqui, toda segunda. Nós temos uma turma à tarde, às 14h30, e uma turma às 20 horas. Mas uma vez por mês, nós temos feito o nosso culto de mulheres. Então, uma vez por mês, a gente separa a segunda-feira para nós unirmos as duas turmas e nós fazermos um culto. Daí foi aí que a Tami veio. Isso. E conheceu um pouco mais o Mulheres com Propósito. A Tami também já participou das reuniões normais de segunda-feira, né, Tami? E foi muito tremendo, porque um dia eu estava em casa e a gente precisa estar conectado ao Espírito Santo, né? Para quem não sabe, ano passado o Senhor me deu um curso para preparar mulheres para trabalhar com outras mulheres, formar líderes. O curso Gerar. O curso Gerar, ele forma líderes para o propósito. E ano passado nós tivemos a nossa primeira turma, que começou de uma forma muito linda, muito emocionante. A princípio, eu tinha pensado em a gente gravar as aulas, e daí eu fui entendendo no Senhor que não era sobre gravar aulas, mas que nós teríamos um encontro online toda semana, que seria ao vivo, e assim eu comecei a me mover. E um dia eu estava em casa e o Senhor começou a ministrar o meu coração com relação a Tami, de fazer o convite para ela participar do Gerar. Eu sou uma pessoa que eu só faço convite direcionada por Deus. Eu naturalmente não faria isso, né? Tami, vem, cá, vem. Eu não sou uma pessoa que faço isso. Eu me movo direcionada pelo Senhor. E eu recebi essa instrução do Senhor, então eu convidei a Tami. Tami, tu não queres fazer o curso? Expliquei para ela como seria, como funcionaria. E daí ela pegou e disse, Rafa, eu aceito. Porque há muito tempo tem sido gerado no meu coração o desejo, né? Fala um pouquinho, Tami. Eu já venho, né, de um caminho cristão há muito tempo, mas eu sentia que precisava de algo a mais, que eu tinha que fazer algo a mais. E quando a Rafa me convidou, foi um certo baque para mim, porque eu vim orando para Deus e perguntando o que Deus queria de mim. Senhor, me mostra, né, o que eu devo fazer. Eu tenho algumas meninas que elas me procuravam para pedir um conselho, e eu sempre dizia, meu Deus, será que eu sou, né, o conselho certo? Será que eu estou dando o conselho certo? E quando a Rafa me mostrou como seria o projeto dela, como seria o curso, eu falei, Senhor, é tu me respondendo, não pode ser outra coisa. E aí comecei a fazer o curso, e na primeira aula, assim, foi... Sabe quando o Senhor fala diretamente para ti? Parece que foi escrita aquela aula todinha para mim, assim, foi uma coisa tremenda. Amém. E daí ali a gente começou, né, Tami? São 10 encontros, e nós finalizamos ali na última semana de dezembro, então a gente... Na última não, né? Dia 18. Dia 18 de dezembro. Última semana ali perto do Natal. Daí a gente combinou que a nossa formatura seria só agora no início do ano, porque ia esperar passar festa e tudo mais. E para honra e para a glória do Senhor, sábado, no dia 8 de março, nós fizemos a nossa formatura, a primeira turma do Gerar. Só que o que é tremendo, a Tami, ela tomou um passo de fé e obediência, né, Tami? Foi. Ela não fez o curso
entendeu que era para ela, mas ficou ainda naquela insegurança. A Tami entendeu que realmente era um chamamento do Senhor para aquele tempo, para esse tempo, pra né? esse tempo. E para a honra e para a glória do Senhor, estamos há quantos meses já? 2 meses? 2 meses. O meu é toda terça-feira, e nessa terça-feira foi o 8º encontro. Então a Tami iniciou na casa dela um encontro com mulheres, com amigas que o Senhor tem colocado no coração dela, para ela estar cuidando, para ela estar, discipulando, para ela estar ministrando. E é muito tremendo porque a Tami dizia assim: Rafa, eu não sei por que eu não me movo, porque o meu marido me apoia, o meu marido reconhece em mim um chamado para conselho, né? Isso. O marido dela: por que tu não faz alguma coisa? Tanta mulher te procura, por que tu não se move? Então, assim, ela disse: Rafa, eu só não entendia porque eu não me movia. Mas é assim, né? O start do Senhor, Isso. né? É o start do Senhor. E assim a Tami então começou. E como tem sido, Tami, essa experiência? Conta pra gente. Rafa, o primeiro encontro, claro, né? Teve ali um misto de ansiedade, de medo, porque era o primeiro. E aí eu tenho a Fê, que eu digo que é o meu passo, né? Junto comigo. Eu tive uma conversa com ela antes. A Fê também fez o Gerar. E a Fê também é uma mulher com propósito. Isso. E aí a gente sentou, conversou antes. Aí eu chorei e falei: não sei se eu tô preparada. E a Fê disse: agora tu tá. Era isso que eu queria ouvir. Se tu falasse pra mim que tu tava totalmente preparada, tinha alguma coisinha, né? Então, assim é o Senhor. Ele vai trabalhar, Ele vai te colocar no momento certo, na hora certa. E o primeiro encontro foi assim, tremendo, porque eu convidei algumas meninas, mas antes de começar, eu fiz um jejum e oração durante 15 dias e pedi para Deus me dar nomes, que eu queria o nome delas, que não queria que fosse uma coisa vaga, uma coisa assim, né? E foi engraçado que um dia eu tomando banho, eu vi o rosto de cada uma. Uau! E aí eu falei: são essas mulheres. Num domingo de noite, já deitei na cama, fiz um grupo, coloquei elas e falei: terça-feira é o nosso primeiro encontro. E aí foi aquela agonia, misto de medo. Mas o primeiro encontro foi tão lindo, Rafa, que nem eu acreditei que aconteceu tudo aquilo, sabe? E hoje a gente já tá com 16 meninas. Uau! 16 meninas. E cada dia tem crescido mais, e cada dia tem mais mulheres perguntando: como que funciona? Eu queria participar. E o mais engraçado de tudo isso é que eu fiquei perguntando para Deus por alguns dias, logo após o primeiro encontro: Senhor, a minha casa não está preparada para receber tantas pessoas. E Deus tem cada dia me confirmado: vai vir mais mulheres, mas é aqui que a gente vai continuar. Amém. E eu acho assim fantástico como Deus responde às nossas orações. Só que a gente tem que estar preparada para escutar, né? Assim, sensível, né? Com o coração sensível para entender o passo que Ele quer dar pra gente. Acho que tem sido tremendo. Cada encontro tem sido mais lindo, com as mulheres mais impactadas, e o ver delas, assim, porque muitas delas vêm cruas, né? E aí elas ficam tão emocionadas em saber, porque eu conto um pouquinho da passagem bíblica e explico um pouquinho, e aí elas ficam assim, reluzentes. Na outra semana elas falam: eu tava louca pela terça-feira. Então, olha como o chamado de uma pessoa, né, traz várias... tem sido fantástico. Quando o Senhor me deu a direção do curso Gerar, eu dizia: ai, Senhor, quem sou eu na fila do pão? Ai, mas por que eu, né? Tem tanta gente aí, mas por que eu, Senhor? E o Senhor confirmou de todas as formas, sabe? Pessoas assim que não sabiam de nada, confirmaram. Foram usadas por Deus para confirmar. E eu sempre falo assim, a gente precisa estar disponível, né? Hoje, para a honra e para a glória do Senhor, a Tami já está com um grupo dela acontecendo. A gente já tem uma mulher que está em Orla, que foi para a Flórida agora, com camiseta do Mulheres com Propósito, com tudo, porque ela vai implantar lá, para a honra e para a glória do Senhor. A Tami já me convidou para estar lá nas terças-feiras e eu não consegui ainda, porque para a honra e para a glória do Senhor, toda terça-feira está acontecendo a segunda turma do Gerar. E totalmente a honra do Senhor. Há 2 anos atrás eu recebi uma palavra que Mulheres com Propósito iria pelo mundo. E para a honra e para a glória do Senhor, essa promessa já começou a se cumprir.
nós estamos com 2 pastoras fazendo o curso Gerar, que moram na Espanha. Nós temos 2 pastoras no Colorado, em Denver, Colorado. Temos uma mulher também que está fazendo em Orlando. E daí temos as mulheres aqui do Brasil que estão fazendo esse curso. Então, para a honra e para a glória do Senhor, agora eu estou com 2 turmas, uma terça-feira à tarde e uma quarta-feira pela manhã. E a gente tem visto, né, Deus trabalhar, Deus fazer. A Bárbara também já estava implantando, né, tudo que ela aprendeu no Gerar, estava implantando no pequeno grupo que ela tem com casais. E assim, Tami, com relação a toda a dinâmica do curso ali, como que foi essa base para ti? Realmente foi algo pontual, o conteúdo? Como que ele colaborou para ti, assim? Então, como eu não tinha ideia, né, por onde começar, como fazer, o que fazer, né? Então foi uma base, eu sempre falo pra Fê assim, ó, se eu não tivesse feito, né, o Gerar ali, eu não teria a minha base. Então, hoje, tudo que eu coloco, né, nas terças-feiras ali, desde o momento que eu tô orando no lugares de cada mulher, o jeito de arrumar a mesa, a palavra, tudo isso foi lá do curso, senão eu não sabia, né, o caminho que tomar. E eu me lembro que teve uma aula que tu falou sobre o momento certo, né? Como que eu vou saber se é o momento certo? E aí eu sempre ficava me questionando, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou saber? E a Rafa sempre confirmou já no curso, né? Olha, o momento certo, tu vai sentir, ora, pede pra Deus e Deus vai te mostrar o momento certo. E como que eu ia saber que era o momento certo sem ter feito o Gerar? Como que eu ia entender, né? Então, para qualquer mulher né, que está aí querendo dar esse passo, que está querendo deixar Deus trabalhar na tua vida, né, para te ter um grupo, eu acho que tu deverias de fazer o curso Gerar para te ter essa base, né, esse fundamento ali, porque senão a gente fica perdida. Perdida, né? Às vezes, tô lá eu já preparando e fico, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu tenho minha cadernetinha, né? Que eu fiz lá do curso. Eu vou lá, dou uma folhadinha, tá aqui. Daí, beleza, já tô me encontrando de novo. Então é necessário a gente ter, né, um fundamento ali. Senão a gente se perde no caminho. Exatamente. Quando meu marido falou pra mim, Rafa, por que tu não escreve um curso para mulheres? Eu disse, não, amor, mas Deus já tinha falado comigo. Daí tá, Senhor, se é a tua vontade, eu preciso que tu venha com graça me dando conteúdo, porque eu não quero a Rafaela gerar nada, né? Eu queria do Senhor. E o porquê do nome Gerar? Porque um dia o Senhor me deu uma palavra sobre as parteiras hebreias, né? Que elas eram aquelas que tinham uma ordem de matar os bebês que nasciam, e elas chegavam e, né, o rei disse, mas por que eles estão nascendo? E daí elas falavam, não, porque as mulheres hebreias são muito rápidas em gerar, ela nasce muito rápido, mas não, elas estavam sendo usadas por Deus para poupar a vida desses bebês. E a gente precisa dessas parteiras, né, onde muitas pessoas vão dar um decreto de morte, mas vai ter uma parteira que vai dizer assim, Tami, eu acredito no teu projeto, acredito que Deus é na tua vida. E Deus falava sobre isso, Rafaela, tu vai gerar nessas mulheres, mostrar para elas que há vida, que elas podem gerar aquilo que eu tenho na vida delas. E daí por isso o nome Gerar. E daí eu disse, Senhor, então tu vai vir com conteúdo. Um dia eu levei a minha filha na escola e eu tinha uma aula para assistir online. E eu sou muito agitada, muito distraída, então se eu estou fazendo uma coisa eu já me perco ali, porque eu me enfio ali de cabeça. E daí eu disse assim, eu não posso perder essa aula, então falta meia hora para começar, eu vou parar na frente do computador para mim não perder o horário. O Senhor disse assim para mim, Rafaela, pega o teu celular e escreve. Gente, eu só sei digitar com um dedo, catando milho, eu não sei digitar com os 2 dedos. E o Senhor disse, não, é agora, pega o celular e escreve. E ali veio um download do céu, com todos os 10 módulos desse curso. Quando terminou, que o Senhor disse, até aqui, eu disse, uau. Eu liguei para o meu marido e disse, tu não vai acreditar, Deus me deu o curso. Ele se emocionou, porque ele disse, Rafa, eu tinha certeza que era Deus. E eu na hora liguei para minha intercessora, Bárbara, tu não vai acreditar, Deus me deu o curso. E daí eu disse, eu vou ler só um módulo para ti ver como é Deus. Daí quando eu li o módulo, ela disse, Rafa, é Deus.
é Deus, porque eu tô vendo que não é a Rafaela que escreveu. Então, assim, foi algo muito lindo gerado pelo Senhor. E eu digo assim, realmente a base, né? De como a gente se mover, dos mínimos detalhes, né? Dos mínimos detalhes, Deus nos capacitando, nos instruindo. E realmente tem sido muito lindo. Tem uma pastora de Blumenau, ela é pastora de uma igreja internacional. E quando ela me chamou e disse, Rafa, eu trabalho com mulheres há muitos anos, mas eu tenho acompanhado o teu trabalho e eu quero implantar algo aqui. Ela também esteve na turma e ela falava assim, Rafa, hoje eu ministrei, um testemunho dela, né? Hoje eu ministrei com uma mulher à mesa, um café e tudo mais. Então, assim, tantos anos, né? Já trabalhando com mulheres, mas ela viu que ali realmente tinha algo diferente, que é do próprio Senhor. E há algum tempo atrás o Senhor tinha me mostrado, eu via como se mulheres surgindo do asfalto, levantando. Eu disse, como assim, Senhor? E o Senhor dizia, eram mulheres que estavam mortas e eu estou trazendo a vida. Eu estou levantando um exército de mulheres. E daí eu compartilhei com mulheres com propósito. Depois veio, né, essa palavra que mulheres iria pelo mundo. Depois eu recebi uma palavra dizendo, Rafa, Deus, o Mulheres com Propósito é um exército. E é sobre isso, né? Hoje a Tami foi escalada para o exército do Senhor, para a linha de frente, para liderar outras mulheres, que já está, né, com 16 mulheres. Então, assim, meninas, não é sobre o nome Mulheres com Propósito, é sobre o projeto de Deus, é sobre um chamado do Senhor, né? Então, assim, que você possa conhecer um pouco mais desse projeto. Se você tiver interesse, eu acho que é em maio que nós iniciamos as novas turmas, se eu não estou enganada. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, você pode me chamar no WhatsApp na descrição do vídeo, que eu vou passar todas as informações. O encontro é online, é muito fácil o acesso, é muito tranquilo, é muito gostosa as nossas aulas, né? E realmente tem sido um divisor de almas. Se talvez eu, por essa coisa de não fazer convite, tivesse, eu não vou convidar a Tami, não teria acontecido isso, né? Então, assim, a gente precisa estar sensível à voz do Senhor. Isso. Foi como a Tami falou, Deus mostrou todos os rostinhos iniciais para estar ali, né, Tami? E semana após semana, Deus tem dado crescimento. Semana após semana, o Senhor tem feito acontecer, né? E tá só no começo, né, Tami? Só no começo. Nós somos um grande exército, em nome de Jesus. Amém. Nós somos um grande exército sendo levantado por Deus para esse tempo, né? Para restaurar o coração de mulheres, não pela Tami ou pela Rafaela, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Uma palavra que eu falo muito, o Senhor disse que em nome dele nós faríamos obras maiores. Em nome dele nós vamos fazer obras maiores. Amém. Amém? Pelo poder dele que opera em nós. Porque de nós mesmas a gente não tem nada para oferecer, mas pelo poder dele que opera em nós. É o poder dele que gera uma palavra no nosso coração, é o poder dele que nos dá ousadia de falar essa palavra, que muitas vezes a gente fica insegura, fica com medo. É o poder dele que tem te aperfeiçoado, né, Tami? E eu até comentei agora, nessa última terça-feira agora, que eu tenho um cronograma ali do que eu queria seguir, né? Primeira turma, encontro foi sobre isso, segundo sobre isso, e nunca dá o cronograma certo. Uau. Sempre Deus vai lá e me diz, hoje tu vais ministrar isso aqui, tira isso aqui que não é isso aqui. Uau. E aí, essa última agora, que foi na terça-feira agora, eu falei, não, Senhor, eu não tenho tempo de mudar mais nada, já tá tudo pronto. E o Senhor falou, não, tu vai mudar porque uma pessoa precisa escutar tudo que tu tá falando aqui. Amém. E aí eu pensei, meu Deus, eu tô ficando louca. Mas, Rafa, na mesa, ao redor da mesa, quando eu comecei a falar, e uma mulher começou a chorar, e ela falou, meu Deus, eu precisava ouvir tudo isso. Eu Amém. falei, como Deus é grande. A gente acha que a gente não tem capacidade, que a gente não está preparada, mas eu sempre falo assim, se tu tiver naquele propósito, obedecendo, né? Exatamente. No direcionamento certo, Deus vai te usar e Ele vai colocar as palavras certinhas na tua boca. Exatamente, é Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita. E que você possa crer que se há um chamado sobre a tua vida, né, é o Senhor que fez esse chamado. Então acredite, ainda que você tenha medo,
eu ministro com a minha filha pequena e até com a grande, eu digo para elas, meninas, eu também tenho medo, eu também fico insegura, mas eu vou com medo eu mesmo. vou insegura porque eu decido cumprir o propósito do Senhor. Eu digo, Senhor, eu sozinha não consigo, me ajuda, mas eu quero viver o teu propósito. Porque assim, a gente sofre tanto vivendo pela força do nosso braço, e daí a gente não quer renunciar às coisas para viver o propósito dele, que daí ele vai estar caminhando conosco. A gente vai ter aflições, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei convosco. E ele tem estado conosco, né? Então, obedecer requer sacrifício, obedecer esmaga, né? Tem as opressões, tem tudo que a gente vivencia, só que é o melhor lugar para a gente estar em Deus é na obediência. E que você possa obedecer o chamado de Deus para sua vida. Rafa, eu não sei como começar, nós estamos aqui para te ajudar. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer na tua vida. Em breve nós teremos outras turmas acontecendo, em breve nós teremos grupos abrindo. Agora, encerrando essa turma, nós estamos, eu acho que na 5ª aula do curso que está em andamento. Já tem uma aluna que vai iniciar em Orlando. As meninas da Espanha também já estão se movimentando e as do Colorado também já estão se movimentando para iniciar o projeto lá. Então, assim, não fique de fora, não deixe passar a nuvem da glória do Senhor e você, por medo, não acompanhe. Se ela está passando por você, se há um chamado de Deus para sua vida, tome posse, se posicione, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer, né, Tami? Amém, é isso aí. Então, assim, Tami, deixa uma palavra para essas mulheres, encorajando elas. Eu falei que eu não queria falar muito sobre mim, vim falando, né, pro Senhor que eu não queria falar muito sobre mim, mas eu sou obrigada já a aproveitar e contar um pouquinho. O meu esposo, ele não era muito ativo, né, no mundo espiritual, ele fazia as orações dele mais no cantinho dele, e depois que eu comecei a ministrar com as meninas lá em casa, e eu sempre tinha essa dúvida, né? O que o meu marido vai achar, o que o meu marido vai dizer de eu estar trazendo outras mulheres para dentro de casa. E os primeiros 2 dias ali, eu tava com meu coração fechado, assim, porque eu pensava assim, ai, será que eu tô incomodando ele? Será o que ele tá achando, sabe? E no terceiro, quando a gente ia fazer o terceiro encontro, ele falou pros meus filhos assim, hoje tem um encontro, e eu lá lavando louça quietinha escutando, né? Hoje vai ter o encontro da mãe em casa, então vamos se organizar. E aí a minha lágrima já escorreu, porque eu falei, Senhor, até o coração dele tu já tocou. Aleluia. Então eu penso hoje assim, né? Meu Deus, como tem transformado não só a minha vida, né? Mas a vida inteira da minha família foi transformada e a vida de outras pessoas. Amém. E se eu tivesse deixado passar? Exatamente. Né? E se eu tivesse feito o curso e ter dito, eu vou esperar mais um pouco, eu vou dar mais um tempo, eu vou ver se é isso mesmo que o Senhor quer de mim, eu não estaria vendo tanta mudança na minha vida. A minha casa tem sido transformada, meus dias têm sido transformador, os meus filhos têm visto a glória do Senhor. Então, cada dia que passa assim, eu sinto que foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida e para a vida da minha família. Então, se tu tem dúvida ainda, hoje, que seja hoje essa quebra de objeção para ti e que tu venha ver o quanto é importante tu obedecer, né? E caminha. Se tu não quiseres andar sozinha, se tu não sabe por onde começar, chama a Rafa, conversa com ela, ela vai te orientar, começa a fazer ali o curso, e eu tenho certeza que tu vai ver tanta transformação na tua vida e na vida das outras mulheres que tu vai trazer, que vai ser incrível. Amém. E é muito tremendo que eu me lembrei de algo agora. Num culto que tu veio, tu estava passando por aquela dificuldade daquela construção que estava acontecendo no fundo da tua casa. Lembra? Lembro. E o Senhor me usou para dizer assim, Tami, essa cozinha é sobre a construção que Deus está fazendo na tua vida. Ele está colocando tudo para fora que não é bom, porque Ele está te reconstruindo, né? Porque começou a jorrar para a cozinha da Tami o esgoto de trás do vizinho, da construção dele, né, Tami? E é uma coisa assim, eu falo pro meu marido, eu não conseguia entender, Rafa, o que tinha na cozinha. Era muito espiritual, né? Era só na cozinha. O vizinho de trás começou uma obra, o esgoto dele vazava na cozinha, dentro da minha cozinha. Eu fiquei 4 meses com aquele esgoto fluindo e ele sem se mexer.
Logo em seguida que a gente resolveu o problema do esgoto, o vizinho do outro lado destruiu a casa dele e a chuva toda que batia demoliu a minha cozinha, o meu armário, meu jogo de cozinha. Sim, escorria pela parede. E para uma mulher, gente, isso era uma coisa assim terrível. E quando eu olhava, eu dizia, meu Deus do céu, a minha cozinha tá desmoronando, é tudo dentro dessa cozinha. E aí um dia eu disse pro meu marido, meu Deus, eu não aguento mais, a gente vai desmontar tudo isso aqui, eu não quero mais ficar aqui. E a Rafa falou, Tami, vai ter uma modificação muito grande dentro da tua cozinha e vai ter uma glória muito grande ali dentro. E eu pensei, meu Deus, tá doida. Tá doida. Bebeu uma gata boi. Meu Deus, logo naquela cozinha. E quando eu comecei o encontro, tudo era objeção pra mim. Porque eu dizia, como que eu vou trazer essas mulheres pra dentro da minha cozinha? Com esses armários tudo estufado, com essa parede vazando água, chovendo. E eu dizia, Senhor... E o Senhor disse, vai, porque eu vou preparar tudo Amém. no tempo certo. Hoje tá perfeita? Não tá. Mas eu tenho tanto carinho todas as terças-feiras que às vezes eu até esqueço que a porta da cozinha tá caindo, que a parede tá manchada. Hoje o pintor foi pintar e eu falei, meu Deus, na próxima terça-feira elas já vão ter a parede pintada. Então, olha quanta coisa foi usada, né? A transformação foi feita justamente naquele lugar. E Deus dizia, né? Esse esgoto fluindo é o que eu tô É o fazendo, que eu tô- uma limpeza na tua limpeza. vida. Uma limpeza. Né? Porque eu vou construir e vou fazer tudo novo, né? E realmente E é o que tá realmente acontecendo, é né? o novo. Para a glória do Senhor. Meu Deus. Deus é bom, né, gente? Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Para muitas pessoas, era um esgoto correndo e somente isso, mas havia um ensinamento do Senhor ali, né? Havia o Senhor mostrando algo. Tami, muito obrigada. Nada. Foi um prazer compartilhar um pouquinho. A Tami tem 500 mil testemunhos, 500 mil histórias lindas. E hoje foi só um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? E a gente queria falar mesmo sobre o gerar, por causa da ousadia de tu obedecer e estar vivendo o propósito do Senhor. A obediência gera bênção na nossa vida. Verdade. Se posicionar é difícil, mas quando a gente se posiciona, as bênçãos do Senhor nos seguirão, né? Então, muito obrigado. Deus abençoe. Que Deus te use cada dia mais. Amém, Está só amém, no começo. amém. Em nome de Eu creio. Jesus. Deus tem muitas almas para colocar na tua mão. Amém. Que o Senhor te capacite. Amém? Obrigada, amém. Porque cada dia tem uma porção nova para ser derramada sobre a tua vida. Amém? Quer deixar um beijinho para alguém? Um beijo, agradeço, né, a todas vocês e principalmente a minha família, né, que está comigo em todo momento. Amém. E foi mais, então, um testemunho lindo. Como eu falei, se você quiser conhecer um pouquinho mais do Gerar, na descrição do vídeo vai estar o WhatsApp e você pode estar entrando em contato. Eu também já quero aproveitar e fazer um convite especial para você. Nós temos um grupo no WhatsApp que diariamente eu compartilho um devocional. O Senhor me deu um devocional, o Senhor falou para mim que eu ia escrever um devocional. Daquilo que eu toda a vida fiz o meu devocional, mas o Senhor disse, Rafaela, eu vou te dar um devocional. Eu vou gerar no teu coração. E desde o início do ano nós iniciamos esse projeto. Toda manhã eu tenho compartilhado o meu devocional pessoal com as mulheres. E se você deseja participar desse grupo, nós vamos deixar também aqui o link para que você entre e participe. O grupo é fechado, somente eu publico o devocional do dia, então não tem muita conversa, não tem nada disso, você pode ficar tranquila. E todo dia está sendo derramada uma palavra do Senhor ao nosso coração. Tem sido muito edificante, eu tenho recebido muitos testemunhos lindos do que o Senhor tem feito. Então vem participar conosco do devocional. Amém? Um abraço, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres, deixe o seu like, deixe o seu comentário ali e compartilhe com outras mulheres para incentivar outras mulheres a viver o chamado, a viver o sonho de Deus para as suas vidas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E agora eu quero falar para você, para que esse canal esteja no ar, para que as gravações aconteçam, nós temos empresas abençoadas apoiando esse projeto. Então, se você precisa de um serviço ou de um produto que essas empresas que eu vou falar fornece, entre em contato, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com um atendimento de excelência, profissionais capacitados, realmente pessoas corretas, empresas corretas no ramo que atuam. E eu quero estar falando para você da Karine Melo, fotógrafa e social media, também da Grazi Serpa, Espaço de Beleza Itajaí, a Maqui Roda Pés,
a MG Móveis, a DSS Vienes, a House Color Tintas e a Lanchonete Pizzaria Altas Horas. São empresas que têm apoiado esse projeto e que realmente têm sido um canal de bênção para que esse vídeo chegue até você. E se você deseja apoiar, entre em contato através do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Será um prazer ter a sua empresa apoiando esse projeto. Eu sempre falo que quando nós semeamos em terra fértil, a colheita é transbordante. Então que você venha semear nessa terra porque ela é fértil. Ela foi gerada no coração do Senhor e eu tenho certeza que a colheita na sua vida vai ser transbordante. Deus abençoe e um forte abraço.